Salve, meus nobres! O bom dia, o bom Vasco, um bom café da manhã para você, vascaíno, que eu tenho certeza que está sorrindo nesse momento. Não sei se você conseguiu dormir, não sei se você está acordando agora para ir para o seu trabalho. Eu sei que você quer ficar escutando sobre a classificação do Vasco o dia inteiro, porque foi Vasco. Essas vitórias dão força, essas vitórias nos dão vontade de torcer pelo Vasco da Gama, gostar de futebol. Futebol é isso, é emoção até o final. E que emoção no jogo que eu achei que ia ser difícil. E foi difícil. O Vasco começou mal, talvez uma das piores partidas de um jogador. O Vasco consegue arrancar sua classificação dentro de São Januário com o São Léo Jardim, com um show de Paí quando ele resolveu jogar craque. É isso, em 2 lances ele mata o jogo. Que passe foi esse? Que artilheiro é esse que a gente achou o Vegete, que em jogo decisivo faz o gol? Meu irmão, você tá aqui no Maca Vasco, já peço, se você gostou, dá o like nesse vídeo que muito nos ajuda, porque aqui é uma análise de torcedor para torcedor. Não, aqui não vai ver tática, aqui não vai ver porra nenhuma, vai ver crítica, vai ver xingamento, vai ver muita alegria, porque a gente tem que vibrar muito por essa classificação do Vasco da Gama, porque o ambiente externo do Vasco da Gama é a maior palhaçada que tem. É associativo brigando com 77 Partners, é grupo político falando de um lado, grupo político falando do outro. Meu Deus do céu, não param de causar quizumba. E graças a Deus esse elenco está blindado, pelo menos me pareceu. Parabéns ao Rafael Paiva, o técnico interino que conseguiu essa classificação. Na verdade, essa classificação foi conseguida lá em Fortaleza, quando a gente empatou em 0-0 lá, hein? Parabéns aos jogadores que não deixaram se influir, se está devendo o direito de imagem ou não. Em campo, no mínimo, eles deram o sangue. Algumas falhas que a gente vai falar aqui, com certeza, mas eles foram na vontade. Então, meu irmão, larga o dedo no like, inscreva-se no Macavasco. Como eu falei, aqui é de torcedor para torcedor. Vamos lá, algumas notícias antes. A CBF confirmou a volta do Brasileirão. Engraçado, e confirmou a volta do Brasileirão na rodada que tinha parado. Ou seja, Vasco e Mulambada está marcado para dia 2 de junho, domingão, às 4 horas da tarde. Pelo menos dessa vez botaram no horário nobre do futebol. Então a CBF confirmou a volta do Campeonato Brasileiro. Eu acho até com a volta dos clubes do Sul, do Inter, Grêmio e Juventude, para 2 de junho, Vasco e Flamengo no Maracanã, às 4 horas da tarde, marcada essa volta. Álvaro Pacheco, também outra notícia importante, que eu acho que só engrandeceu o clima de São Januário, já foi lançado, já foi informado a contratação deles. Ele, inclusive, esteve em São Januário com a sua boina característica, inclusive também fora de São Januário, diversas fotos de galera vendendo boina, estava na cara, parabéns, é isso aí. Quem não aproveita isso foi o Vasco da Gama, de não ter feito um produto oficial. Meu Deus do céu, que atraso. Mas Álvaro Pacheco, lá com a sua comissão técnica, já tinha ido ao CT ontem, já foi apresentado e hoje também deu as voltinhas e foi aclamado pela torcida vascaína. A partida também começou com uma surpresa para o Vasco da Gama. Rossi, momentos antes da partida, sequer foi relacionado, porque ele sentiu a coxa. Olha, e até que foi bom, porque o Adson entrou no lugar dele e jogou bem. Só que o Adson, convenhamos, marcando, é uma criança e isso prejudica muito a atuação dele. Mas ontem ele jogou bem. Então, meu irmão, o Vasco da Gama começou com um tradicional escalação. Eu particularmente não gosto. É o Léo Jardim. Aí a gente tem que improvisar o João Vitor na lateral direita, Michael, Léo Pelé e o Lucas Piton no meio de campo de força e Galdames, e na frente Payet, David, Adson e Vegete. O jogo do Vasco da Gama, eu achei que o Vasco da Gama jogou mal, embora tenha feito 3 jogos, mas é bom que dá a raça, né? O Vasco da Gama começa logo aos 10 minutos com uma falha grotesca do Michael, e é isso que a gente vai falar. Eu já vou perguntar para vocês colocarem aqui nos comentários quem foi pior e quem foi o melhor jogador. Eu acho que poucas partidas a gente tem uma certa unanimidade de quem foi o pior. E o pior foi o Michael. Ainda bem que ele teve uma personalidade de se manter mais ou menos estável até o final do jogo, porque ele falha num passe grotesco, passa para o jogador do Fortaleza e o jogador do Fortaleza
passa lá numa jogada e faz o gol. Muita gente está botando falha no Léo Jardim. Eu quero saber de você. Foi falha no Léo Jardim no primeiro gol? Não achei, não. Eu achei, sabe de quem foi falha? Léo Pelé. É mais um gol que ele vai marcar o atacante adversário e deixa ele chutar livremente. Ele faz aquele. Meio que ajoelha e faz livremente. Logo depois também teve uma outra falha grotesca do Michael, que passa pro para um jogador do Fortaleza lá. Na verdade, acho que o João Vitor também dá um bote errado, enfim. Aquele lado direito estava terrível. E o Léo Jardim, novamente, o Léo Pelé, desculpa, marcando o atacante do Fortaleza, ele consegue virar e cabecear no travessão com o Léo Jardim ajoelhado no chão, o Léo Pelé, desculpem, ajoelhado no chão. Então, essa zaga realmente tem visto e foi pior. O Michael, então, foi pior, porque no segundo gol do Vasco da Gama, logo no começo do segundo tempo também, se vê a falha desde o começo da jogada. O Michael vai marcar o Lucheiro no meio de campo, não consegue marcar, é driblado facilmente, não faz a falta, volta correndo. Ao invés dele fazer a cobertura do Léo Pelé que estava na bola, ele vai em cima do Lucheiro, deixa o Lucheiro passar, deixa o Lucheiro entrar na área, deixa o Lucheiro ficar impedido, ele deixou livre. Uma falha grotesca do Michael, tanto que quando o João Vitor é substituído, porque mais uma vez, uma improvisação na lateral direita, entra o Pumita, a galera chamou o Rafael Paiva de burro, né? Por causa do. Que na verdade tinha que ter saído o Michael. Então eu acho que os dois aí foram muito ruins. O Michael, então, é terrível. Tomara que ele se dê a volta por cima. E o Léo Pelé é aquele mais ou menos, né? Aquela marcação fofa de sempre. E fora que o Galdames depois também foi substituído. Aí depois o Rafael Paiva inventa também uma substituição de botar um Ryan no jogo decisivo. O moleque, cara, não tá entrando bem, então resguarda o moleque. Ele tira os dois pontas, o David e o Adson. Eu acho que o David também já mostrou muito o que ele é. Muito voluntarioso, muito raçudo, mas é horrível na bola. Eu acho que não lembro de uma jogada que ele criou. Enfim, o Adson eu gostei. E fora aí, o Payet e o Vegete fazendo a diferença no Vasco da Gama. Vamos falar de coisa boa, né? O Fortaleza faz 1-0, o Vasco da Gama consegue achar um pênalti, porque o primeiro tempo do Vasco da Gama foi muito fraco. O Vasco da Gama, na verdade, criou uma jogada só, que foi um contra-ataque de Almanac, onde até o David queria, passa para o Adson, infelizmente ele toca na bola e acaba desviando a bola para fora, onde o Vegete poderia ter oportunidade. Se você reparar no primeiro tempo, foi a única oportunidade que o Vasco criou, porque o pênalti foi numa bobeira lá do Marinho, enfim, mas foi muito pênalti. Aí no segundo tempo teve esse gol, uma falha da zaga do Vasco, ao meu ver, do Michael, mas aí o Vasco consegue entrar em campo, principalmente com o Payet. O Payet deu os dois passes para mim decisivos. O primeiro passe foi o Lucas Piton, se não me engano, quando ele cruza para o Vegete, e no terceiro gol, o passe que ele dá para o Lucas Piton, o frangaço do goleiro do Fortaleza, é piada, é craque. O Payet é craque, tem que deixar ele jogar e tem que dar raça para ele, tem que dar vontade para ele jogar, porque senão ele destrói. E assim o Vasco da Gama leva um terceiro gol já no finalzinho do jogo. Eu achei bem equilibrado, parabéns ao time do Fortaleza, mas o terceiro gol é aquele gol que a gente não pode levar, mas que está sempre levando, o famoso chute de fora da área. O Júnior, comentarista do Sport TV, também falou que foi falha do Léo Jardim. Quero saber de você, você também achou falha do Léo Jardim no terceiro gol? Porra, não achei, cara. A bola foi lá no cantinho, embora ela pareça ser meio lenta e tal, mas não achei falha não. Achei falha mais uma vez da zaga do Vasco, completamente desprotegida. Você vê o esforço saindo do meio da área, loucamente, para tentar marcar o chute lá e acaba sendo o jogador Hércules, se não me engano, Fortaleza acertando um bom chute. Quem também, na verdade, errou a marcação foi o Ryan, que o ponta lá do Fortaleza passa por ele mole. E assim o Vasco da Gama se encaminha para os pênaltis para matar todo mundo do coração. E parabéns aos jogadores do Vasco. Se treinaram pênalti, eu falei isso aqui na minha live. É a obrigação treinar pênalti num jogo decisivo desse. E parece que treinaram. Todos muito bem batidos. Faz tempo que eu não vejo o Vasco da Gama batendo todos os pênaltis assim, muito bem batidos. E a defesa do Léo, se há uma defesaça do Léo Jardim, inclusive o Léo Jardim que salvou o Vasco no último minuto do jogo, talvez na unha do dedão ali tirando uma bola do Fortaleza,
salvou novamente o Vasco da Gama numa defesaça de pênalti, viu? Eu achei uma defesaça. Não achei o pênalti mal batido, bateu forte, tá certo, com uma meia altura mais longe. O Léo Jardim foi na bola lindamente. Se é uma defesaça do Léo Jardim, de um goleiro no pênalti, pode ser considerado aí a luva de ouro pro Léo Jardim. O melhor jogador do Vasco, acho que a gente não pode dar para outra pessoa. Para mim, é o Léo Jardim, obviamente, porque salvou o Vasco no último minuto, salvou o Vasco nos pênaltis, mas pode dividir com o Payet, que dá 2 passes decisivos pro gol, e obviamente pro Vegete, que marca um pênalti. Vegete, pelo amor de Deus, não me mata do coração, Vegete, por favor. Por favor, não me mata. Que bola é essa? Que bate na trave, passa por cima da linha e entra. Bate na outra trave para entrar. Para com isso, Vegete. Não me mata do coração, não. Então, Payet pelos 2 passes, Vegete pelos 2 gols. Lucas Piton teve uma boa partida, mas fica Léo Jardim, Payet e Vegete, mais para esses dois. Payet e Vegete aí, eu acho que foram os melhores do Vascão. O Vasco da Gama agora passa para as oitavas de finais, vai ter um novo sorteio para ir assim ver realmente o chaveamento aí da Copa do Brasil. Lembrando então que esse próximo final de semana não tem jogo, dando tempo suficiente para Álvaro Pacheco treinar o time até o próximo confronto, que é contra o Flamengo novamente, domingo, dia 2 de junho, às 4 horas da tarde. Aqui eu só quero realmente parabenizar, tanta gente critica, mas vamos curtir, vamos tirar onda com essa classificação, porque em São Januário achei a torcida meia bomba, não estava completamente cheio. Eu espero que uma vitória dessa chame de novo a torcida para o estádio. Eu espero realmente que os dirigentes do Vasco, olha, você vai ficar com a 777, faça o trabalho melhor, vai ficar com o Pedrinho, mete bronca aí, vai ficar com os dois, meu irmão, se arrume, porque o que atrapalha o Vasco é esse ambiente externo. E tá aí a prova. Dentro de campo, às vezes a gente falha, outras vezes a gente leva goleada, mas a torcida tá junto. E são essas partidas que nos fazem amar este futebol que tanto nos enlouquece. Parabéns a todos os vascaínos que foram ao estádio, parabéns a todos que acompanharam, assim, muito bonita a festa. Enlouquecido, já faço convite, 3 horas da tarde, para a live do Marca Vasco, para a gente repercutir melhor esta vitória aí, ou classificação, na verdade, do Vasco da Gama para as oitavas da Copa do Brasil. Parabéns a todos, tchau e saudações vascaínas.